e falar de eleições, mudando de assunto. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de mensagens públicas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos últimos dias. Salles, que é pré-candidato ao Senado, afirmou em uma transmissão que o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, afirmou que Eduardo vendeu a candidatura ao Senado a um aliado do PL. Nos últimos dias, Eduardo Bolsonaro anunciou que André do Prado será candidato ao Senado por São Paulo. O ex-ministro Ricardo Salles conversa agora com a gente sobre esse assunto. Ele está nos nossos estúdios em São Paulo. Muito bom dia, tudo bem com o senhor? Obrigada pela participação aqui no Contexto Metrópolis. Bom dia, Neila, prazer em vê-la. Prazer em revê-lo também. Olha, deputado, importante a sua participação aqui conosco hoje, ainda mais em um dia tão complicado, e depois de um dia também tão complicado que foi o dia de ontem aí para a direita no país. Mas eu quero começar falando aí sobre essa discussão, sobre essa vaga, essa segunda vaga da direita para o Senado Federal, que foi indicação agora, uma articulação do Valdemar Costa Neto com o Eduardo Bolsonaro aí para o nome do André do Prado. Houve uma discussão entre vocês dois aí via internet. O senhor falou que o Eduardo Bolsonaro ia ganhar cerca de 60 milhões por essa indicação. Tem como provar essa afirmação, deputado, sobre esse ganho de 60 milhões do Eduardo Bolsonaro para essa indicação? Eduardo Bolsonaro não teria nenhum outro propósito com a indicação do André do Prado? Olha, o histórico, Neila, do Centrão é sempre resolver as coisas na base do dinheiro, né? A gente sabe, está assistindo aí esse monte de desvio de recurso de emenda parlamentar, inclusive 3 deputados do PL foram condenados por desvio de emenda parlamentar. Esse é o modus operandi do Centrão. Não tem ideologia, não tem posicionamento, pouco importa qual é o governo que está operando. Ele está sempre colado no governo, sempre em troca de cargos, emendas, verbas, e os escândalos de corrupção estão aí para mostrar. Então, o histórico de negociações do Centrão é sempre esse. O que eu disse é que em Brasília tem se dito, né, eu repeti simplesmente o que eu ouvi em Brasília. Brasília, o pessoal diz, olha, foi negociado, foi tanto, foi isso, foi aquilo. Eu disse, inclusive, com bastante clareza, diz, olha, eu acredito e espero que isso não seja verdade. Mas está todo mundo em Brasília dizendo que o PL resolveu isso de uma forma financeira. Eu não posso afirmar que é verdade ou não, mas eu posso dizer o que os outros, qual é a voz corrente em Brasília. Se o Metrópole tem, por exemplo, uma boa cobertura lá no Congresso Nacional, basta conversar com 3 ou 4 deputados que eles vão dizer a mesma coisa, que é isso que se comenta. Até porque isto é reforçado pela incoerência em você, e o Eduardo sempre foi um deputado, e muito respeito a ele nesse sentido, sempre foi um deputado contrário ao Centrão. Inclusive tem um vídeo dele dizendo, eu quero ver quem vai estar com o Centrão e tal, etc. E quem vai estar com a direita. O Centrão sempre foi alvo dele, meu e de todos os que condenam a corrupção no Brasil, a utilização da máquina pública para enriquecimento ilícito e tudo isso. Então, e você tinha candidatos de uma direita experiente, correta, né, como opções. E, de repente, do nada, o PL resolve lançar, de fato, aquele que é o pupilo do Valdemar da Costa Neto, o André do Prado, que começou a carreira apoiando a Dilma Rousseff em 2010, apoiou todos os governadores de São Paulo, tanto quando usam, ele apoiou o Tarcísio, ele foi muito bom para o Tarcísio. O Centrão é sempre bom para quem está no governo. A maneira de conseguir cargo, emenda, verba, é colar no governo. E ele apoiou todos os governos que passaram pelo estado de São Paulo enquanto foi deputado. Então não é mérito nenhum dizer que ele apoiou o Tarcísio. Ele apoiou o Tarcísio, ele apoiou o Dória, tem campanha dele junto com o Márcio França, ele apoiou Geraldo Alckmin, ele apoiou o Rodrigo Garcia, ele apoiou todo mundo. Né? Se há governo, o Centrão está com o governo. Então, essa situação toda de se escolher um candidato típico do Centrão, fisiológico, patrimonialista, que é o maior câncer do Brasil. O Centrão é o maior câncer do Brasil. Porque a esquerda, para nós que somos de direita, a esquerda você sabe o que ela pensa. Você sabe quem são os seus oponentes. O Centrão não, ele é dissimulado, ele se escamoteia, né, para se fingir de esquerda quando convém, se finge de direita quando convém, aí muda a bússola política, ele muda de lado imediatamente, quer dizer, ele é a folha morta no vento. Para o lado que o vento soprar, sobretudo o vento com bastante dinheiro, ele vai. Então essa é a minha crítica, quer dizer, como é que pode a direita escolher um candidato que nunca foi de direita,
foi criado à imagem e semelhança do seu padrinho político, que é o Valdemar da Costa Neto, cuja história todos nós conhecemos, e isso depõe contra justamente aquilo que a gente quer para o Estado de São Paulo e quer para o Brasil, né? Que é um Senado Federal decente, um Estado de São Paulo que ocupe efetivamente o seu papel na federação, né? Que seja bem representado. Então, eu acho que só há aspectos negativos dessa escolha do André do Prado como candidato ao Senado pelo PL. Felipe, eu só vou aproveitar o gancho e te perguntar o seguinte: com essa candidatura do André do Prado e insatisfeito como o senhor está, vai manter a sua candidatura ao Senado? Eu vou manter porque eu acho que é até uma questão de coerência, né? Nós temos 2 ou 3 nomes aí na esquerda, dos quais 2 sequer são do estado de São Paulo, que é um absurdo, né? A Marina Silva tinha carreira política no Acre, se deu mal no Acre e veio ciscar voto em São Paulo. A Simone Tebet, da mesma forma, tinha carreira política no Mato Grosso do Sul, foi banida do Mato Grosso do Sul pela sua incoerência, por ter chamado Lula de corrupto depois de ter virado ministra do Lula, né? Participado desse governo que está quebrando o Brasil e agora vem ser candidata em São Paulo a troco de quê? Isso é um desrespeito à sociedade paulista, aos paulistas de verdade, chegar 2 forasteiras que nada têm de relação com o nosso Estado, querendo representar o Estado no Senado Federal. O terceiro nome que a esquerda tem é o Márcio França, que é mais um nome à esquerda. Todos conhecem a trajetória do Márcio França, inclusive como governador não fez um bom governo. Então, eu acho que aqui nós temos os 3 da esquerda, não sei se serão os 3 candidatos ou se serão só 2, mas os 3 nomes da esquerda definidos. À direita, nós temos o Derrit, tem o meu nome, e agora o do André do Prado querendo dividir. Inclusive, quando as pessoas dizem, mas a direita assim dividida perde. Ora, era só não lançar o André do Prado, principalmente com esse crachá querendo dizer que, olha, ele divide a direita. Ele não é de direita, nunca foi. Pupilo do Valdemar. Quer dizer, não tinha que ter lançado. Se lançássemos apenas só eu e o Derrit, eu tenho certeza que nós ganharíamos da esquerda com facilidade. Agora, com a figura do André do Prado, continuamos tendo muita chance de ganhar. Mas é ele que está atrapalhando o pleito quando se lança como pré-candidato ao Senado. Sim, deixa eu passar a palavra para o Felipe Monteiro, que vai fazer uma pergunta para o senhor. Boa tarde, Salles. Prazer estar contigo aqui no Contexto Metrópolis. Salles, você sempre foi um político, né, muito ligado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, né? Foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, foi um dos defensores principais, né, eu diria, do Bolsonaro e do bolsonarismo durante muito tempo. Agora está vendo esse pragmatismo político, né, em relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Está vendo, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro causando brigas, né, na direita, inclusive com outras figuras de direita, como Nicolas Ferreira. Eu pergunto para você o seguinte: você se arrepende de ter avalizado tanto o Bolsonaro e o bolsonarismo ou não? Não, eu fui um ministro de coração do presidente Bolsonaro, gostei muito de ter sido ministro dele, acho que ele fez muita coisa boa para o Brasil. Talvez tenha os erros cometidos pelo governo sejam inclusive decorrentes de alguém que queria fazer as coisas corretas, mas não tinha uma experiência pretérita de executivo. Ele sempre foi um parlamentar, né, e nunca tinha sido do executivo, e também o grupo que se elegeu com ele lá no PSL era um grupo formado ali meio ad hoc, né? Não tinha uma equipe de pessoas que a vida inteira política passaram a trabalhar juntos, ocuparam. Então, realmente, diante de uma vitória acachapante que ele teve, ele montou um time de primeira linha de ministros, fez muita coisa boa no Brasil, para o Brasil, né? Modernizou, colocou as estatais, que hoje estão todas no vermelho, deixou todas no azul. E, apesar da guerra da Ucrânia, apesar da Covid, apesar de tudo isso, o Brasil estava indo para o caminho correto. E aí, infelizmente, essa união toda contra o Bolsonaro fez com que o Lula ganhasse a eleição. Eu tenho um senso crítico muito forte com relação a essas questões de direita. Eu fundei o Movimento em Direita Brasil há 20 anos atrás, em 2006. Portanto, eu tenho essa visão direita, conservadora, com uma visão liberal na economia, há 20 anos. Obviamente que houve uma maior exposição de tudo isso quando eu me torno ministro do presidente Bolsonaro, mas eu já tinha sido secretário, já tinha sido candidato, já era primeiro suplente de deputado federal. Então, eu tenho uma visão muito minha. Ela não foi construída ao longo do governo do presidente Bolsonaro. Então, eu tenho muito respeito a ele, não me arrependo de tê-lo defendido em muita coisa, não me arrependo de ter participado do governo.
Acho que ele foi um bom presidente, como todo ser humano tem erros, mas tem muito mais acerto do que erros. Infelizmente, o que a gente está vendo é a captura da política brasileira, e infelizmente também a direita não é exceção, a captura pelo centrão, como eu já disse aqui na nossa entrevista. O centrão é o que há de pior no Brasil, porque a esquerda você sabe o que eles são, o que eles pensam. O centrão você não sabe, e o centrão tem capturado a direita em alguns momentos da história mais recente, e ele vai destruindo justamente os alicerces, né, de coisas que são importantes para o país, tal qual o combate à corrupção, a coerência das propostas, o alinhamento, o debate de alto nível. Né? O Centrão é o que há de pior, como eu já disse. Né? Todas as corrupções do Brasil estão envolvidas no Centrão, todos os escândalos do Centrão estão envolvidos. Você olha aí, escândalo de Banco Master tem Centrão, roubalheira dos velhinhos do INSS do governo Lula tem Centrão junto. Você tem fraude de combustível, adulteração de combustível, Centrão. Jogo ilegal, tigrinho, etc., Centrão, quer dizer, REAG, tudo que você olhar, Centrão está envolvido até o pescoço. Então nós temos que, de fato, não só escolher um modelo que, na minha visão, evidentemente, é o modelo da direita, liberal na economia, conservadora nos princípios e no comportamento, mas também se livrar desse modus operandi do Centrão, essa situação corrupta, né, que rouba na saúde, rouba na educação, rouba no transporte, rouba no lixo, rouba onde eles põem a mão, eles roubam. O senhor vem sendo criticado bastante a atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, só que ontem a gente teve aí uma questão, não com o Eduardo, mas com o Flávio aí, de aproximação com o Daniel Vorcaro, mesmo ele dizendo que não tinha nenhuma proximidade com o banqueiro e nada a ver, nenhuma proximidade com o banqueiro e nada a ver com o caso Master. Qual é a sua avaliação agora, falando em direita no Brasil, sobre a candidatura, a pré-candidatura à presidência da República? A gente tem ainda um candidato forte no nome do Flávio Bolsonaro ou a gente pode esperar um outro nome para substituí-lo? Olha, o Flávio tem muito mais, tem uma vantagem sobre os demais candidatos, vantagem numérica. É claro que esse episódio do Vorcaro, esse diálogo que surgiu, e isso ainda demanda muitas explicações, enquanto essas explicações não forem dadas a contento, isso vai desgastar, não tem dúvida. Você tem outros dois nomes, o Romeu Zema foi um grande governador de Minas Gerais, fez 2 mandatos excepcionais, foi reeleito em primeiro turno, e você tem o Ronaldo Caiado, que também foi um bom governador do Goiás, sobretudo na matéria de segurança pública, que é tema caro a todos os brasileiros, e tem aquele rapaz do MBL que tem feito uma campanha mais ousada, enfim, com certas posições mais duras. De qualquer forma, o que a direita, na minha opinião, hoje tem? O raciocínio, para quem é de direita, evidentemente, é todos contra o Lula, todos contra o PT. Se nós, da direita, nos 4 candidatos que eu acabei de citar, não tivermos a consciência de que nós temos que tirar o Lula do poder de qualquer jeito, o Brasil vai quebrar. Nós estamos indo para a bancarrota numa velocidade muito grande. Né? O PT, para variar, envolvido em escândalos de corrupção, incompetência, aparelhamento estatal e uma irresponsabilidade gigantesca na economia. Eles não se importam em quebrar o país para tentar reeleger o presidente Lula. Ou seja, nós temos, a direita, as 4 candidaturas, cada uma no seu estilo, nós temos a obrigação de ter como foco maior o fora Lula. Ou o Brasil tira o Lula, ou o Brasil vai quebrar de um jeito praticamente irremediável. Né? Então, acho que essa é a questão principal da direita hoje. Todos entenderem que, embora haja diferenças de opinião e diferenças de postura, para o país poder prosperar e retomar o caminho do crescimento, precisa tirar esse governo de uma visão equivocada, atrasada, corrupta, incompetente. Se não tirar esse governo, o Brasil já está muito mal a economia. Né? As pessoas não estão vendo que a bomba relógio está montada. Né? Parece que está tudo bem porque eles estão injetando dinheiro de consumo artificialmente na economia. Mas a hora que essa conta chegar, e ela já está chegando, vai ser muito duro para todo mundo. Então, eu acho que é uma questão de responsabilidade com o país, né, encerrar esse ciclo do presidente Lula. Acho até que o presidente Lula, que não é burro nem nada, ele é uma pessoa, embora com ideias ruins, na minha opinião, mas ele é uma pessoa sagaz. Ele talvez até quisesse não concorrer, com receio, inclusive, de terminar a sua trajetória política com uma derrota. Mas acho que o PT está tão enfronhado, está tão incutido dentro da máquina pública, com todos os seus esquemas, com tudo isso,
que não vai deixar o Lula deixar de concorrer. Eu acho que, de fato, o Lula vai sim ser candidato, ainda que com grande chance de perder. Mas esse caso Master, o envolvimento do Flávio, no caso Master, isso aí não vai ser suficiente para tirá-lo dessa disputa? Olha, arranha, como eu disse, arranha bastante a imagem. Eu acho que isso não há qualquer pessoa minimamente razoável que disser que não arranha, está equivocado. É claro que arranha, mas os desdobramentos dessa história ainda estão por vir. Então, acho que ele terá de dar uma série de explicações. Essa investigação, eu quero crer que ela está só começando, mas se ele tiver argumentos para contrapor isso, eu acho que não está irremediavelmente condenado. O lado do PT está muito sujo, né? Tem muita sujeira do lado de lá. Então também fica difícil o PT atingir uma candidatura com essa questão se ele próprio está muito envolvido nesses problemas todos também. Mas é muito triste no Brasil, infelizmente, a gente ter figuras tão nocivas como essa do Daniel Vorcaro se miscuindo, né? Dando dinheiro para todo mundo, porque a estratégia dele era clara. Dava dinheiro para todo mundo, para estar bem com todo mundo e não ser atacado por ninguém. Isso mostra, de novo, como o crime organizado, as ilicitudes, né, todas essas más condutas permearam e continuam permeando as instituições, o meio político. O Brasil tem que tomar uma atitude com relação a isso. Não só o crime organizado no sentido de armado, de drogas e tudo, mas também esse crime organizado de desvio de dinheiro, de corrupção, né, de toda essa sorte de crimes que a gente está assistindo estupefato diante desse caso do Banco Master e do Vorcaro. Eu queria só fazer mais uma perguntinha. Estão me dizendo aqui que eu não tenho tempo, mas eu vou pedir para o senhor ser muito breve. Já que o senhor disse que a direita tem candidatos muito bons aí para o Senado de São Paulo, que a gente não escuta falar de projeto, senador. Qual é o seu projeto para São Paulo como senador? Eu acho que tem que reequilibrar São Paulo. Primeira coisa, reequilibrar São Paulo na federação. Nós damos 30% de tudo que o Brasil arrecada. São Paulo recebe menos de 10%. Tem uma subrepresentação, porque tem 46 milhões de pessoas, só tem 3 senadores. Você pega o Amapá, que tem a população do bairro de Moema, em São Paulo, também tem a mesma quantidade de senadores. Então, São Paulo precisa ter uma representação mais forte. Além disso, uma postura que seja realmente inspiradora de respeito, né? O reequilíbrio entre os poderes, ele demanda que o Senado tenha respeito. As sabatinas, como nós vimos agora, do Supremo, ou de embaixadores, ou de membros de agências reguladoras, tem que ser feito por gente preparada e com respeito. Então há necessidade, de um lado, de elevar o nível do Senado, e eu, como paulista, defender o Estado de São Paulo, que está muito, muito mal representado nesse momento. Muito bem, o Contexto Metrópolis falou hoje com o deputado Ricardo Salles. Deputado, obrigada, agradeço muito pela gentileza de falar conosco aí aqui nessa quinta-feira. Obrigado, Nelo, prazer estar com vocês aí, Felipe também. Até a próxima.